Se uma árvore cai numa floresta, mas não há ninguém por perto, ela faz barulho? Essa é uma frase hipotética, por vezes abordada pela filosofia e outras áreas do conhecimento para ilustrar situações metafóricas, brincando com o senso comum e com a percepção humana, mas logo voltaremos a ela. Arlindo Machado é doutor em comunicações e seu campo de pesquisas abrange o universo das imagens produzidas por mediações tecnológicas. No decorrer de seu livro O Sujeito na Tela, Modos de Enunciação no Cinema e no Cyberespaço, ele discorre sobre transformações sociais durante a era digital, tendo como foco os diversos sujeitos que se fazem presentes na elaboração e na recepção das obras audiovisuais. Arlindo inicia seus apontamentos contra-argumentando uma crítica a uma suposta incoerência narrativa existente na obra Cidadão Kane. Esta crítica diz respeito ao fato de que todo o filme gira em torno da busca pelo significado da palavra Rosebud. Porém, a mesma havia sido pronunciada por Kane em seu leito de morte, sem a presença de nenhum outro personagem como testemunha. A situação parece paradoxal, não é mesmo? Acontece que, de acordo com o autor, essa palavra foi sim ouvida por alguém que, mesmo não estando diretamente em cena, pôde experienciar o momento narrado e garantir, assim, a continuidade da história. Trata-se do nosso querido espectador. Ou seja, se a nossa árvore metafórica que cai na floresta estivesse em um contexto audiovisual, mesmo sem personagens presentes no cenário, o espectador ainda seria testemunha da tal queda e, consequentemente, do barulho por ela produzido. E se, por exemplo, tivesse uma narração em voz off acontecendo simultaneamente, teríamos mais um sujeito a ser analisado. E não é só. O espectador, por sua vez, não tem total autonomia sobre aquilo que vê, pois sempre estará condicionado a uma determinada visão da cena, um ângulo específico concedido pelo que poderíamos chamar de sujeito da enunciação. Um olhar essencialmente masculino e machista, mas essa é uma discussão muito mais profunda e complexa que não iremos abordar agora. Vale dizer também que na época desses estudos ainda não havia vídeos e fotografias com visão em 360 graus, que possibilitam uma autonomia maior por parte do observador. Pega essa aí, Arlindo. Além disso, sabemos que essa posição não é aleatória. Ela foi previamente idealizada por um roteirista, testada e reformulada algumas vezes, e então gravada. Na prática, a visão experienciada pelo espectador é guiada por uma intenção e possibilitada por uma equipe provida de seus aparatos técnicos. Ou seja, ao contemplar uma obra, nos colocamos de certa forma no lugar em que antes havia uma câmera ou tela de pintura, por exemplo, mas não só. Assumimos o lugar que o diretor ou o roteirista quer que assumamos. Em seu texto, Arlindo destaca que muitas dessas regras possuem exceções, como no caso da obra As Meninas, do pintor Velázquez, em que o espectador não poderia assumir a posição do pintor na obra, pois o mesmo é justamente uma das figuras retratadas. Ao fundo da cena, entretanto, existe um espelho, pelo qual podemos ver duas figuras refletidas. Em outras palavras, os personagens que concedem àqueles que olham para a obra sua própria visão subjetiva. Esse ponto de vista, que no caso de pinturas e fotografias estáticas é único e direcionado, é multiplicado no cinema através de deslocamentos e ainda remultiplicado através da montagem. De acordo com aquela intenção que já citamos, o ponto de vista escolhido pode oferecer a visão mais privilegiada de uma cena, até mesmo com planos que seriam impossíveis na vida real. O autor inclusive compara as experiências de assistir a uma partida de futebol em um estádio ou através de uma transmissão televisiva. Enquanto assistir presencialmente confere ao espectador um único e distante ponto de vista das arquibancadas, assistir na televisão possibilita múltiplos planos dos melhores ângulos e distâncias selecionadas. Vale destacar que, em se tratando de televisão ao vivo, sempre pode haver falhas técnicas inesperadas e comprometedoras, mas numa obra fictícia e gravada previamente, a intenção não se perde, desde que haja continuidade. O autor também analisa as formas com que o espectador se identifica com aquilo que vê na tela, fazendo uma relação direta entre este fenômeno e a chamada fase do espelho, estudada pela psicologia.
Essa fase se dá entre os primeiros 6 e 18 meses de idade de uma criança. É o momento em que ela passa a perceber a distinção entre seu corpo individual e seus arredores, como o corpo da mãe que o carrega, por exemplo. De forma semelhante, acontece a identificação primária no cinema, aquela em que o espectador enxerga a obra como algo externo a ele, uma narrativa que acontece diante de si para ser assistida. A partir daí se iniciam outras identificações, em que o espectador se enxerga nas atitudes e palavras das personagens, por exemplo. Em suma, Arlindo Machado aponta que somente com o correto manuseio dos diversos sujeitos estudados, fidelidade à imersão pretendida, continuidade clara e estabelecimento de identificação entre espectador e obra, consegue-se criar a experiência empática ideal para que haja plena compreensão da mensagem. E as questões tiradas disso tudo são: em que posição estou sendo colocado diante de uma obra enquanto espectador? E mais, em que posição colocaria os meus espectadores enquanto produtor de conteúdos audiovisuais? Boa noite, durma com essa.